igual esse que está na tela? Então, é ajudando os nossos amigos de Ilha Solteira, do Ser a Luz, do Centro Espírita Ser a Luz de Ilha Solteira, a divulgar esse teatro que eles estão recebendo em Ilha Solteira. Não é de lá, né? Já é uma equipe profissional que vem de fora. Então, que vai ter no dia 8 de março, lá em Ilha Solteira, 8 horas da noite. 8 de março é uma sexta-feira, tá? E se chama um olhar, Abigail, Paulo e Estevão. Então, ele é inspirado na história de Abigail, do livro Paulo e Estevão. E até que fica aqui o convite, para quem não leu essa obra, ela é maravilhosa, né? É de Emmanuel, através do Chico. É uma das obras da famosa coleção dos romances de Emmanuel, através do Chico. Paulo e Estevão é um desses romances, né? É uma obra fantástica. Fica aqui o convite. Abigail era a irmã de Estevão, uma personagem belíssima, fantástica. Então, fica o convite para que vocês possam ir lá em Ilha Solteira e participar desse teatro. Eu tenho certeza que vai ser fenomenal. Quem quiser adquirir o convite, custa R$50, tá? E o pessoal lá de Ilha Solteira, eles vão mandar para nós esses convites, para facilitar para vocês, para nós. Quem quiser adquirir esse convite, por favor, nos procurem, para que possamos colocar o nome de vocês aqui nessa lista, onde tem o nome, o telefone, que assim que a gente receber os convites, nós estaremos entrando em contato com vocês para repassar esse convite, tá? Então, vale a pena o esforço, o empenho de participarmos desse encontro que vai ter em Ilha Solteira, dia 8 de março, 8 da noite. Tudo bem? Tudo certo? Pessoal, me perguntaram hoje do estudo aqui da nossa casa. Toda segunda-feira, 7h30 da noite, nós temos um estudo. Aqui no centro, né? É um formato diferente, não é palestra, é um estudo minucioso, e nós estamos estudando esse ano Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção de André Luiz, através do Chico, e toda segunda-feira às 7h30 estamos reunidos aqui. Semana que vem estaremos estudando, já o nosso quarto encontro, estaremos estudando o capítulo 3, tá? Então fiquem à vontade, quem quiser participar está convidado. Bom, então agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. E é a leitura sequencial. Começamos lá no prefácio e já estamos no capítulo 107, intitulado o capítulo Vinda do Reino. E começa dizendo assim: vocês conseguem acompanhar pela mensagem que receberam, essa mensagem que está impressa no papelzinho rosa. Alguém não tem esse papel? A gente entrega. Então vamos lá, capítulo 107, Vinda do Reino. E começa dizendo assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior. É uma fala do Cristo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. E agora vem os comentários de Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam
manifestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge à comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam no esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, pessoal, fazendo a comunicação, a ligação com o título do capítulo, fica aqui a reflexão: como que está a vinda do reino de Deus, ou do reino do Cristo, em nossos corações? Muitas vezes nós ficamos preocupados demasiadamente com os outros, e aqui Emmanuel usa o termo conversões alheias, e nos esquecemos de nós mesmos, sendo que a luz, ela precisa começar dentro dos nossos corações, dentro de nós, e aos poucos ela vai irradiando, impactando tudo e todos que estão à nossa volta. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo de todas as horas, espiritualidade amiga que aqui se faz presente, felizes e agradecidos que estamos mais um dia reunidos, Senhor, para estudarmos um pouquinho dos Teus ensinamentos, que estejamos todos nós nesta noite abertos para recebermos do mais alto os fluidos salutares necessários à reconstrução dos nossos bons sentimentos, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao mais alto também, buscando a comunicação com os espíritos bons, para que recebamos essa inspiração e que ao findar desta noite estejamos melhores, mais fortalecidos do que quando adentramos aquela porta. Obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade. Obrigado por tudo. Nos auxilie, nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje, dando continuidade às nossas palestras que seguem a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a alegria de contar com a presença do Sr. Armando Sanches para falar para nós sobre o emprego da riqueza. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Obrigado, Sr. Armando, por favor. Boa noite a todos, queridos irmãos, que a paz de Deus envolva os nossos corações e que possamos receber do mais alto o amparo espiritual para que possamos ser felizes na explanação da noite. Como diz ali, a riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução, distribui aos teus irmãos os tesouros do amor que eles frutificarão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre o emprego da riqueza, conforme a tradução. Na tradução de Eugênio Pires está
o emprego da fortuna. Fortuna era uma deusa na mitologia romana e ela era cega, mas ela passava tudo para os outros. E quanto mais passava, ela mais se enriquecia. E ela oferecia tudo aos outros cegamente. Era uma verdadeira fonte inesgotável. Quanto mais dava, mais oferecia, mais abundante ela se fazia. Era infinita a sua doação. Era inesgotável. Isso dentro da mitologia romana, para a gente entender a origem da palavra fortuna. Então foi associada aos tempos a fortuna e a riqueza dentro dos parâmetros materiais, na materialidade. As pessoas egoístas, egocêntricas, natureza própria do primitivismo humano, sempre sedento e querendo mais, absorvia as coisas de uma forma passiva, fácil, sem muito trabalho. Era mais fácil tomar dos outros, enriquecer-se ilicitamente, enganando, tapeando, e ainda se prevalece muito esse lado avaro da riqueza, porque nós estamos tendo uma visão materialista do ser rico. Então nós vamos aqui, entre esses estudos, ler algo de Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. É bastante interessante e vamos ver sobre o capítulo chamado Avareza. A falsa conduta social de acumular para deter é remanescente do instinto primitivo, o egoísmo. Essa força instintiva e primitiva, fincada no ego, arrasta multidões ao desespero, escravizando os sentimentos e as aspirações de posse, que se expande como herança patriarcal, de que tudo quanto se encontra à sua volta é-lhe de propriedade. Sempre querendo mais, apropriar-se das coisas, dos bens, dos recursos financeiros, achando que isso pode satisfazer o nosso ego primitivo. Nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre seus, até os familiares, até as pessoas que amam até ela, como fosse posse. Isso é primitivismo nosso, dado a nossa natureza instintiva apresentada no ser humano. Os animais não são assim. Nesse sentido, a família, os amigos, os objetos são sempre seus, sem que por sua vez se permita doar aos outros. É meu, não posso levar aqui.
Jesus, o homem, olha a colocação de João de Ângeles, colocando o aspecto humano de Jesus. Quando falamos em Cristo, é seu Espírito. Quando falamos em Jesus, personalidade, é o Cristo vivendo, é o Espírito crístico vivendo no corpo humano. Então, Jesus, o homem, à luz da psicologia profunda, harmonizou o seu ânimos com a sua ânima, ou ânimo, animo, ou animo, que não tem assim. Em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, mantendo a mesma qualidade de conduta. Agora aqui cabe uma explicação. Ânimos e ânimo. Para entender melhor, vamos pegar o Livro dos Espíritos, que fala sobre o sexo nos espíritos. Daqui a pouco a gente volta no ânimos, no ânimo, no animo e no anima. Os espíritos têm sexo? A pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Não. Mas a gente fala, mas eu vi o espírito do meu pai, ele se apresenta como pai masculino. Eu vi o espírito da minha mãe se apresenta com um aspecto feminino. Então a resposta, não, como o entendeis. Então o espírito, nessa compreensão materialista de macho e fêmea, ele não tem sexo. Ele passa por vidas reencarnatórias, ora ocupando um corpo masculino, ora outras temporadas no corpo feminino. A pergunta 201 do Livro dos Espíritos: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Podemos sim. Então, quando nós passamos por várias encarnações no mesmo sexo, nós passamos para o nosso espírito muita energia, e essa energia, um discípulo de Freud, Jung, ele chamava de animos representando o masculino, que são os conteúdos que são guardados no nosso espírito, da natureza reencarnatória que trouxemos várias vezes no sexo masculino. E também trazemos a anima, o que nós trazemos desses conteúdos anima, o lado feminino, muitos conteúdos. O conteúdo assim que a gente pode dizer do lado ânimo, masculino, inteligência, razão, coragem, fé, positivos. Do lado negativo, o orgulho, o egoísmo, o rancor, o poder, o sadismo. E nós podemos ver no anima também outros conteúdos que o processo reencarnatório vai trazendo ao espírito.
sensibilidade, sentimento, emoção, bondade passiva, paciência, tolerância, humildade e etc. Ora, se eu tenho paciência, óbvio que eu vivi muitas existências no sexo oposto, porque ele é de característica de conteúdo que eu adquiri em vidas passadas no sexo feminino. Se eu trago a inteligência, a razão, a coragem, a fé e outros conteúdos que se caracterizam no macho, vivendo as vidas reencarnatórias, são aprendizados que o nosso espírito adquiriu. Isso são riquezas, são fortunas que nós trazemos. E há então a necessidade dos espíritos flutuarem, passar por um tempo, como se estivesse excursionando várias existências num único sexo e depois passando para o outro, adquirindo novos conteúdos para que o nosso espírito possa desenvolver, crescer. Então, voltando lá, na lição, Jesus homem, vamos voltar ao que nós lemos, à luz da psicologia profunda, já dá para entender o que é essa psicologia profunda, harmonizou o seu ânimos com a sua anima. Seus conteúdos de vivências, porque é um ser evoluído, vivências que ele teve reencarnatórias até chegar a se tornar Cristo, ele passou por tudo que nós estamos passando nos processos reencarnatórios. Então harmonizou o seu ânimo, os seus conteúdos que ele adquiriu como ser masculino, com a sua anima, os conteúdos que ele adquiriu no corpo, reencarnação feminina, em perfeita identidade de conteúdos, o que lhe permitiu transmitir ou transitar pelos diferentes comportamentos emocionais, mantendo a mesma qualidade de conduta. Ele foi o exemplo do homem integral. Aquele homem que Diógenes, antes da existência de Sócrates e Platão, ele andava em pleno meio-dia com uma lanterna acesa e perguntaram para ele: por que você está com esse lampião aceso? Em pleno meio-dia. Eu procuro o homem. Seria esse homem integral manifestado com Cristo, com Jesus, homem, Jesus Cristo, o corpo de humanidade. Jamais lhe aconteceu a Jesus, jamais lhe aconteceu a predominância essencial de um conteúdo psicológico em detrimento do outro. Havia momento que ele tinha energia, tinha que se impor através da energia. Ele não lembra a passagem dele lá no templo, onde expulsou com chicotes os comerciantes que usavam o templo para comercializar? Ele usava de energia que é próprio do ânimo, próprio de coisas, conteúdos adquiridos nas existências com os homens, destacando o ser essencial
o não seu exterior. E ele também sempre doce e amável, paciencioso. Ao mesmo tempo que ele tinha coragem de enfrentar as piores situações, ele tinha dentro dele a saúde espiritual. Ele transformava as pessoas, dava o exemplo dentro da sua passividade, que é própria do conteúdo feminino, e a atividade própria do conteúdo masculino. E hoje nós vemos as pessoas, as mulheres lutando pela igualdade, e muitas com caracteres adquiridas em vidas passadas, de homens que foram, mas são conteúdo guardado, gravado dentro de si mesmo, são aprendizagens. Isso é riqueza, isso é uma fortuna inigualável e que Deus nos dá como presente. O maior presente que Deus nos dá é o presente tempo agora. Esse é o maior presente que Deus nos dá, porque é o momento que podemos mudar, podemos deletar as coisas equivocadas, os vícios do anima e do animos de vidas passadas que ainda trazemos, a mágoa, a inveja, o orgulho, o egoísmo e tantos outros conteúdos negativos que nós trazemos, o sadismo, o lado do animo e o masoquismo do lado do animo. Nós temos que combater esses males que estão dentro de nós e é no agora, no hoje. O tempo presente é o maior presente que Deus nos dá para a reparação, para o nosso acerto. Jesus lhe acolheu a predominância essencial de um conteúdo psicológico em... faltou alguma coisa. Jamais lhe aconteceu a predominância essencial de um conteúdo psicológico em detrimento do outro. Jamais. Destacando o ser essencial, não o seu exterior. A mensagem que nós tivemos hoje falou bastante sobre as vestes. E cabe aqui também a gente pegar no Novo Testamento algo muito importante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas materiais. As riquezas espirituais, nós temos que revê-las. Algumas riquezas são lavadas, nós precisamos deletar. Mas outras riquezas são reais, são divinas, e nós devemos nos promover, nos acertar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Pergunta: não é a vida mais que o mantimento? E o corpo? O corpo não é mais do que o vestuário?
do que as nossas vestes. Cabe bem sobre aquela leitura preliminar, tida hoje, muito boa, muito bonita. E voltando aos estudos aqui da nossa irmã Joana de Ângeles, nessa conduta, desvelou Deus Todo-Poderoso, todo amor, na qual a dualidade é fundamental para a unidade. Está vendo? Como é fundamental para nós vivermos vidas em extremos opostos? Isso é dualidade. Masculino, feminino, tudo na natureza temos dois lados. Mas para que haja harmonia que Jesus encontrou, é necessário crescermos nessa harmonização, para que possamos nos tornar unos, espiritualmente unos. Eu e o Pai somos um. Eu e as leis divinas são as mesmas. Nessa conduta, revisando. Nessa conduta, desvelou Deus Todo-Poderoso, todo amor, na qual a dualidade é fundamental para a unidade. Aqui nós vamos ver algo muito importante nesse parágrafo, da questão da riqueza, que assumiu na Boa Nova, no tempo de Jesus, uma postura relevante. Porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes da ambição, mas aqueles que se fizeram pobres de espíritos de avareza, de paixões inferiores, de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação, do amor que se entrega, que se engrandece até a postura da caridade. Aí nós vemos também essa natureza do ânimo e ânimo dentro de nós, atuando nesse equilíbrio do reino dos céus. Uma lição disso hoje. De paixões inferiores, olha só, mas aqueles que se fizeram pobres do espírito de avareza, de paixões inferiores, de angústias, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia na terra. Com os dons da renúncia, esses dons, o que são? São exatamente aqueles valores que nós adquirimos em vidas passadas. A renúncia é um sacrifício próprio do anima, adquirida em espíritos que viveram muitas encarnações no sexo feminino. Com os dons da renúncia, da abnegação, do amor que se engrandece até a postura da caridade. O significado essencial da Boa Nova, que ele veio trazer ao mundo, para que o mundo se libertasse da sua sombra coletiva e o ser humano iluminasse o seu lado escuro com a claridade da consciência lúcida, elevando-se a níveis cósmicos mais felizes e completos. Com a Boa Nova veio nos trazer para este mundo o cristianismo, a condição de nos libertarmos dessa sombra coletiva impostas pelos mitos e crendices que nós herdamos em vidas passadas. Quantos mitos ainda nos perturbam nos dias presentes? Nós acreditamos muito no que os outros falam, mas pouco usamos da razão, que é um lado do ânimo, um lado
da masculinidade que todos nós, homens e mulheres, devemos nos despertar. Não podemos acreditar simplesmente no que os outros falam. Temos primeiro que passar para o crivo da nossa razão. Vamos perguntar: isso é válido? Será que eu não estou caindo numa armada? Isso parece mais mitológico. Como é que eu vou acreditar numa história de Adão e Eva? Com todo respeito, nós entendemos que a Bíblia, inclusive a Bíblia do mundo, ela é riquíssima de conteúdos. E a história de Adão e Eva, se a gente lê simplesmente como uma historinha, é um mito. Mas se a gente lê nas entrelinhas, nós vamos ver que existem conteúdos importantes para nós entendermos. Aí então nós estamos usando o quê? A razão, o entendimento, a compreensão. O emprego da fortuna, o emprego providencial da riqueza, é a de promover a missão inteligente do ser humano na Terra, para ampliar o seu pensamento e realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral, tanto no homem, no seu interior, como para a sociedade. Vamos ler de novo como é importante a gente entender o emprego providencial da fortuna, da riqueza. O emprego providencial da riqueza é a de promover a missão inteligente do ser humano na Terra para ampliar o seu pensamento e realizar obras em favor do seu crescimento emocional e moral, tanto no homem como na sociedade. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar a riqueza. É caridade, que é um lado feminino, é caridade. O amor é um lado masculino, mas o exercício do amor é feminino. Aí nós nos tornamos unos, porque nós podemos substituir amor pela expressão caridade, e a caridade por expressão de amor, porque é a mesma coisa. É a unidade dentro da dualidade. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, inclusive os animais, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se à riqueza, multiplicando-a em obras que favorecem a todos os seres, com oportunidades de desenvolvimento dos valores internos. A caridade. Então a caridade assume novas características, dignificando aqueles que necessitam, por facultar-lhe conquistar com dignidade o pão e o lar, a educação e a saúde, por meio do próprio esforço, que investe no trabalho honrado e que lhe é facultado pelo possuidor de riquezas, pelo patrão. Esse patrão bem intencionado, que não explora o seu funcionário, ele é um exemplo da fortuna, que nós dizemos mitologicamente, que tem um conteúdo limpo dentro desse livro.
Essa forma de aplicar a sã virtude da caridade faz que mais se auto-enriqueça o administrador do que apenas amealhando nos cofres a usura e da avareza. Viver-se esse presente, aquilo que nós falamos do presente, tempo, como um presente, uma dádiva, em um constante serviço de construção interior, exercendo a ação de enriquecimento geral, é o dever que cabe aos possuidores de riquezas que as tornarão abençoadas pelos contributos que espalharem em torno dos seus recursos. Ela se torna um bem inesgotável. Uma empresa que trabalha bem, paga bem honestamente seus funcionários. Os funcionários vão fazer tudo a favor daquela empresa, se valorizar mais e crescer e desenvolver, e torna-se o quê? Uma fonte inesgotável. Nós temos que olhar esse lado produtivo, criativo, em que o ser humano é colocado a fazer. Os tesouros mais preciosos do que os materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e no trabalho, propiciando felicidade em toda parte. Olha que coisa linda! Os tesouros, olhado com essa nova visão, não aquela visão egoísta, avarenta, de querer possuir mais. É dando que se recebe, como diz a prece do nosso irmão Francisco de Assis. É dando que recebe. Um poço onde o proprietário fecha, porque a água é pura e guarda só para ele, aquele poço se torna de água salobrada, salgada. É necessário que se retire constantemente a água para que os sais sejam renovados, os minérios. Aí então bebe-se uma água pura. É diferente do egoísta. O egoísta até fecha o poço para ninguém beber. Se eu tenho outra fonte, para que vou fechar? E tem muito disso. Os tesouros mais preciosos do que os materiais podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, como a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. A fortuna, seja como for que se manifeste, é alta responsabilidade de que o seu detentor terá que prestar contas, inicialmente a si mesmo, o próprio tribunal consciencial. Ao despertar da consciência responsável, impõe-se a culpa pelo seu mau emprego. E diante da consciência cósmica, consciência divina, da qual ninguém se evade por presunção, capricho ou infantilidade emocional. Na pobreza ou na riqueza, o ser adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento no rumo do infinito. Nessa marcha inexorável pela busca de Deus, ampliando a capacidade de servir e de amar.
Lembremos então daquilo que falamos no começo, ratificamos no domingo sobre a origem da palavra fortuna, uma deusa séria, uma deusa bonita, séria e caprichosa. Ela queria agradar a todos. É aspecto do anima, da natureza feminina, em querer servir. Sério. Porque ela não via outra coisa senão ajudar o próximo. Ela não via as coisas assim, uma mulher egoísta para si. Sua fonte era inesgotável e repartia seus dons e dotes para todos. E quanto mais dava, tanto mais se enriquecia. A fortuna não é para ser servida passivamente, é o egoísmo, mas para servir a todos quanto possível de forma ativa, é a caridade. A fortuna não é para ser servida passivamente, é o egoísmo, mas para servir a todos quanto possível de forma ativa, que é o sentimento da caridade, por exemplo, do livro citado agora. Para terminar, vamos lembrar, eu já fiz esse despejo uma vez, mas é bem próprio para o na Galileia, há dois mares. O mar da Galileia, suas águas límpidas, onde os pescadores se aproveitam de tanta riqueza da fauna aquática. Aos seus redores, bosques, jardins, tudo bem, aquela água límpida, porque tudo que chega ao seu corpo devolve para outros mares. Na Galileia há também um mar morto, além do mar da Galileia. Existe lá um mar morto. O mar morto, ele é avarento, ele é preguiçoso, ele não quer doar nada. Toda a água que chega ao seu bojo, lá fica à mercê do calor causticante para que se evapore e aumente a sua quantidade de salubridade. É a água mais salgada que tem no planeta Terra. Lá os corpos nem afundam, de tão pesada é a água. Ninguém pode beber daquela água. Ela é fétida, podre. Tudo que chega fica à mercê, onde os urubus e outros pássaros vão lá se saciar daqueles peixes mortos que chegaram de outras fontes, porque lá não tem sobrevivência de peixe nenhum. Nossa. Na Galileia há dois mares. Na humanidade, há dois sonhos. Pensemos em nós e onde podemos nos qualificar. Obrigado a todos. Vamos então, neste momento, nos prepararmos
Vamos serenar o nosso coração, vamos nos tranquilizar e nesse instante vamos pensar em Jesus, o nosso Mestre, que está conosco todos os minutos da vida. Vamos agradecer por esta proteção, por este amparo. Senhor Jesus, Mestre amado, nós agradecemos, Senhor, a proteção, o amparo de todos os instantes em nossas vidas. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, agora, recebendo estas lições maravilhosas, para que possamos, em nossa caminhada evolutiva, nos lembrar e aproveitar os ensinamentos desta noite. Senhor Jesus, esteja conosco, Senhor, para que possamos definir, usar de bom senso e escolher o caminho correto, que nos levará a um mundo melhor, uma vez que a Terra passa por este período de transição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. E a tua paz, Senhor, a tua luz, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.